Então, pessoal, como vocês estão vendo, nosso primeiro assunto, na realidade, se você for acompanhar pelo Halliday, ele contempla os dois primeiros capítulos, tá? O primeiro capítulo é sobre medidas e o segundo capítulo é sobre movimento retilíneo. Então, nós vamos ter que ver, nesse tempo que nos resta, esses dois assuntos, esses dois capítulos na aula de hoje. Então, vamos começar aqui. Esse assunto, ele é bem teórico, tá? Ele vai exigir muito da leitura de vocês. Outra coisa também que vocês vão perceber nesse assunto do capítulo 1 é que tem muitos assuntos já trabalhados ao longo da vida escolar de vocês, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, tá? Nós vamos trabalhar com medidas. Basicamente, para que vocês possam entender o porquê nós vamos trabalhar com medidas, é entender que a física se baseia na medição de grandezas. E o que é que nós chamamos de grandezas para a física? Nós chamamos de grandezas tudo aquilo que pode ser medido. Então, quando eu falo que grandeza é tudo aquilo que podemos medir, não é o objeto, não é a pessoa, não é o lugar que nós estamos medindo, mas sim que medida nós estamos obtendo daquele lugar, daquela pessoa ou daquele objeto. Por exemplo, de um ambiente, nós podemos medir a temperatura, nós podemos medir a umidade do ar, nós podemos medir a capacidade de iluminação, né, a intensidade luminosa que nós temos naquele ambiente. De uma pessoa, nós podemos medir a sua massa, podemos medir a sua altura, podemos medir a sua idade. Então, tudo que a gente pode medir para a física, nós chamamos de grandezas, tá? E para que a gente possa trabalhar com essas grandezas, como vocês podem perceber, existem inúmeras na natureza. E, basicamente, todas elas são baseadas em unidades. Como é que a gente faz, então, para medir? É adotado uma unidade padrão para cada grandeza, e baseado numa comparação com essa unidade padrão, nós obtemos essa medida. Por exemplo, para que a gente possa medir o comprimento de um objeto, a gente se baseia num metro padrão. Para que a gente possa medir a massa de um objeto, a gente se baseia no quilograma padrão. E aí a gente identifica quantas unidades daquele padrão nós temos naquele objeto, naquela pessoa ou naquele ambiente que nós estamos medindo, tá bom? Como então são inúmeras grandezas, existem algumas que não têm uma unidade própria. Essas grandezas, elas têm unidades que se baseiam em relações de outras grandezas. As grandezas que vão servir como base para obtermos outras grandezas são chamadas de grandezas fundamentais. Existem, basicamente, 7 grandezas fundamentais. Quais são essas 7 grandezas fundamentais? Dessas 7, eu vou apenas citar 3, que são a que nós vamos utilizar no curso de Física 1 desse semestre, que são a grandeza de comprimento, a grandeza de massa e a grandeza de tempo, tá? Essas 3 grandezas, elas são consideradas como grandezas fundamentais, porque elas vão dar base para que a gente possa obter outras grandezas. Por exemplo, velocidade. Velocidade, como vocês devem saber, vocês já estudaram isso no ensino médio, é calculada, é medida em metros por segundo, em quilômetros por hora. Quilômetros é unidade de comprimento, hora é unidade de tempo. Então, a velocidade ela é obtida através de uma relação entre a medida de comprimento, a distância percorrida por um corpo, e a medida de tempo, que é o tempo que ele gastou para fazer aquele percurso. Então, a velocidade ela não tem uma unidade própria. A velocidade não é uma grandeza fundamental, mas ela se baseia em 2 grandezas fundamentais, como o comprimento e o tempo, ok? E aí, como vocês podem ver, o Sistema Internacional de Unidades, que foi assim chamado, um conjunto de unidades utilizadas como base para cada grandeza física, adotada na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que ocorreu em 1971, definiu para cada grandeza as fundamentais e, consequentemente, as derivadas dessas grandezas, foi definido que unidade seria adotada como padrão. As grandezas fundamentais que eu acabei de citar, comprimento, tem como unidade no sistema internacional o metro, o tempo tem como unidade no sistema internacional o segundo, e a massa tem como unidade no sistema internacional o quilograma, ok? Seguindo aqui em diante, nós vamos começar a falar aqui a respeito de algumas dessas grandezas principais. Veja que para que a gente possa trabalhar com essas medidas, como a física se baseia em medidas obtidas pela natureza, muitas delas são muito grandes, outras delas são muito pequenas.
E seja ela uma medida muito grande ou uma medida muito pequena, é importante que você perceba que você vai trabalhar com muitos algarismos. E para que você não se atrapalhe com o uso desses algarismos, nós vamos adotar a partir de agora a forma de notação denominada de notação científica, que nada mais é do que uma forma de escrever as medidas. Ao invés de ser uma forma decimal, utilizando casas decimais e vírgula, nós vamos utilizar a notação científica que se baseia em potências de 10. Então, para quem não lembra, a notação científica ela basicamente é formada por um número, que eu vou chamar de fator, multiplicado por uma potência de 10, onde essa potência está elevada a um expoente. Esse fator, é importante que vocês saibam que para que o número esteja em notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele não pode ser nunca menor do que 1 e não pode ser nem mesmo de 10 para cima. Ele tem que estar dentro desse intervalo. Isso quer dizer o quê? Que o número para estar em notação científica, ele tem que ter apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula. 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, até 9, alguma coisa. E esse n, esse expoente da potência de 10, ele corresponde ao número de casas que a vírgula está deslocada do número original. Então, por exemplo, se você tem um número 0,0083 e quer transformar esse número para notação científica, você vai ter que deslocar essa vírgula para depois do 8, ele vai ficar 8,3, para atender essa primeira necessidade da notação científica, e multiplicar esse número pela potência, onde o expoente vai indicar quantas casas a vírgula está deslocada da sua posição original. Ela está deslocada 1, 2, 3 casas, 3 casas da posição original, mas veja, como ela está deslocada da posição original, que deveria estar à esquerda, esse expoente é negativo. Então, 0,0083 é o mesmo que 8,3 vezes 10 a menos 3. Ok? Como as notações científicas, então, elas são baseadas em potências de 10, muitas dessas potências, pela frequência da sua utilização, elas recebem nomenclaturas, prefixos para as unidades da grandeza que você está trabalhando. Por exemplo, existem alguns prefixos que são bem conhecidos, como o quilo. O quilo, se você procurar aqui nessa tabelinha, ele corresponde a um múltiplo. Ele corresponde a 1000 vezes a unidade. Então, ele seria o 10 à terceira. Nós temos o mega, que seria 10 à sexta. Nós temos o giga, que seria 10 à nona. O hectômetro, ele também é um prefixo que corresponde a um múltiplo. Se você olhar aqui, ó, o hecto, ele corresponde a 100 vezes a unidade. É o 10 ao quadrado. Então, aquelas tabelinhas que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, do quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, para as unidades de comprimento, quilolitro, hectolitro, veja que os prefixos eles se repetem. Quilograma, quilômetro, quilolitro. Isso quer dizer que o quilo ele não faz parte daquela unidade. O quilo é um prefixo que corresponde à potência de 10, indicando quantas vezes você tem aquela unidade. O quilo, 1000 vezes a unidade. Ok? Então está aí a tabelinha que vai ajudar vocês nessa comparação. Lembrando que se você tiver memorizado todos esses prefixos, ou pelo menos os principais, né? Tá aqui os 3 múltiplos e tá aqui alguns submúltiplos que nós vamos utilizar, o centi, do centésimo, a centésima parte da unidade, o mili, a milésima parte, o micro, que é 10 a menos 6, que é a milionésima parte, o nano, o pico e assim por diante, você vai poder utilizar esses prefixos na transformação de unidade. Então, por exemplo, 5 centímetros, vou anotar aqui, 5 centímetros, nada mais é do que 5, o centi é 10 a menos 2 metros. Então, 5 centímetros são 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Nós vamos agora começar a trabalhar com as 3 grandezas fundamentais que eu já citei para vocês, agora separadamente. Vamos começar com a grandeza de comprimento. Para que a gente possa ter como medir as grandezas de comprimento, nós temos várias opções, várias possibilidades de padrões para essa medida. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido alguém mencionar uma medida feita em polegadas,
que é assim que a gente mede, por exemplo, o tamanho da tela da nossa televisão. Alguém obtendo a medida em pés, em jardas, em nós. Todos esses padrões, eles já foram muito utilizados ou são utilizados hoje em situações bem específicas. Mas a unidade do comprimento que é mais utilizada, mais amplamente utilizada hoje, é o metro. E para que a gente possa saber qual é o metro, quanto ele vale, precisou ser adotado ao longo da história, e aí eu vou comentar apenas dois momentos, o primeiro metro padrão que foi adotado e o metro padrão que é adotado hoje. O primeiro metro padrão que foi adotado, ele foi adotado em 1793, onde ele foi definido como sendo a milionésima parte, a 10ª milionésima parte da distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. Então, essa distância dividida em 10 milhões seria ali um metro padrão. Só que vocês vão convir comigo que é bem complicado a gente estar sempre conferindo ali a distância do Polo Norte à linha do Equador, dividindo por 10 milhões para saber quanto seria o metro. Então, foi feito isso em uma barra de um determinado material, de um determinado metal, de platina e irídio, né, uma liga metálica de platina e irídio, e essas barras que foram consideradas como metros padrões foram distribuídos ao longo do planeta, tá? Então, os países receberam esse método padrão para que eles pudessem se basear neste método padrão e, a partir daí, construir e desenvolver os seus instrumentos de medida, suas trenas, suas réguas e assim por diante. Só que, ao longo dos anos, esse material, esse metal, ele vai se degradando, ele vai reagindo também com o ambiente. E por ir se degradando e reagindo com o ambiente e acumulando, digamos assim, partículas de poeira, de outros materiais, ela vai perdendo parte desse comprimento. Ela também vai sofrendo dilatação devido ao aquecimento, contração, devido às temperaturas diversas do planeta. Então começou a se tornar um pouco complicado você continuar utilizando essa barra metálica como o padrão, como um metro padrão. Ah, professor, mas a diferença é tão pequena, a diferença é de 1 milímetro, a diferença é de alguns milímetros. Pessoal, à medida que a ciência vai avançando, nós vamos descobrindo coisas não só tão muito grandes como outros planetas, outras galáxias, outras regiões do universo, como também vamos descobrindo coisas muito pequenas. Até um certo tempo atrás, o máximo que a gente conseguia observar através de um microscópio eram células. Hoje em dia, nós já conseguimos detectar partículas subatômicas. Então, essas partículas elas são muito pequenas. Então, a diferença, por exemplo, de 1 milímetro pode conter ali milhões de partículas subatômicas. Então, é muito importante que a gente cada vez mais se preocupe com a precisão dos padrões de medida, que nós estamos falando agora, por enquanto, do comprimento. E é por isso que, em 1983, de uma certa forma aí bem mais recente, quase 100 anos depois, aliás, quase 200 anos depois da primeira notação padrão, foi adotada uma outra forma de medir um metro padrão. E aí essa outra forma foi baseada na distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo. Então, como a luz ela tem velocidade constante no vácuo, ela não muda a sua velocidade e ela não tem como se deteriorar, digamos assim, a distância percorrida por ela em 1 sobre 290, deixa eu ler esse número aqui para vocês, 299.792.458, que é a velocidade da luz no vácuo, de segundo, corresponde a um metro padrão, tá? Então esse, a partir de 1983, foi adotado como um metro padrão de medida, para que a gente possa ter cada vez uma precisão maior. Seguindo aqui em diante, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito da segunda grandeza fundamental, que é a grandeza de tempo. E para que vocês possam ter uma ideia, o tempo é algo um pouco complicado de a gente tratar. Por quê? Porque um metro você consegue ali definir, é uma distância entre dois pontos. Mas o que é o tempo? Como é que você faz para identificar a existência do tempo? Então o tempo é algo um pouco complicado, é algo que eu costumo dizer que todo mundo sabe o que é, mas não sabe definir o que é. Alguém se arrisca aqui na aula em dizer o que é o tempo? Em esclarecer para uma criança de 5 anos, por exemplo, se chegasse para você e perguntasse, tio, o que é o tempo? Aí como é que você explicaria para essa criança o tempo? Todo mundo aqui eu tenho certeza que sabe o que é, mas tem uma enorme dificuldade em definir o que é o tempo. Agora,
nós conseguimos provar a sua existência. Como é que a gente consegue provar a existência do tempo? Observando as coisas em movimento, observando a passagem, o movimento das coisas, observando as pessoas envelhecendo, a árvore crescendo, os corpos saindo do lugar. Então, tudo isso é uma prova de que o tempo passa. Então, a passagem do tempo a gente consegue comprovar visualmente, mas explicar o que é o tempo é bem complicado, tá? E para que a gente possa, então, adotar como unidade padrão, hoje nós temos como unidade padrão o segundo. E o segundo padrão, ele é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. Então, é algo bem específico. Para que você possa ter uma linguagem única, é necessário ter algo bem específico, não é qualquer átomo, é o átomo de césio 133, quando ele passa de um nível para outro, é a duração dessa quantidade de períodos de radiação emitida por ele. Lembrando que a radiação é uma onda, então toda onda ela tem ciclos, e o tempo de duração de cada ciclo nós chamamos de período. Então, essa quantidade de períodos da radiação do césio 133, quando ele passa de um nível para outro, é o que nós consideramos como um segundo padrão, tá? E aí vocês já devem ter ouvido falar aí de relógios atômicos, que são relógios bastante precisos, diferente dos nossos relógios que nós utilizamos, que atrasam aí, né? Apesar de a gente ter o horário de Brasília, se você ligar aí, se você olhar na internet a hora certa, tem lá a hora que a gente se baseia para configurar, para sincronizar os nossos relógios com essa hora padrão. Mas esses relógios, eles muitas vezes atrasam milésimos de segundo, ou adiantam milésimos de segundo. Só que quando a gente vai trabalhar com medidas científicas, é preciso que a gente tenha uma enorme precisão nessa obtenção de medidas, tá? Nós temos aí alguns submúltiplos, tá? Alguns submúltiplos do tempo, o milissegundo, que é representado por ms, o microsegundo, a letra micro com o s do segundo, o nanosegundo e o valor correspondente na potência de 10 de cada um. Uma curiosidade para vocês, recentemente, essa notícia aí não tem nenhum mês que ela foi divulgada, tá? Então tem aí a data para vocês observarem. Foi feito a menor medição de tempo de algum fenômeno. A menor medição de tempo já obtida foi o zeptossegundo, que corresponde a 10 elevado a menos 21 segundos. Isso é o zeptossegundo. Eu não consigo ler nem que parte do segundo é isso. Né? Um bilionésimo, quatrilionésimo, não sei. Não consigo ler, não sei que parte é essa, tá? Mas é uma medida de tempo muito pequena. Mas essas medidas elas não servem para medir coisas que a gente vê no dia a dia, como um carro em movimento, como uma fala, como uma aula nossa, mas elas servem para medir coisas muito rápidas, como, por exemplo, o tempo em que um elétron vai de uma camada para outra de um átomo, o tempo de radiação de um determinado átomo. Então, são coisas que servem para medir realmente coisas extremamente rápidas, tá certo? Coisas que a gente, se a gente não tratar desses assuntos, a gente nem imagina no nosso dia a dia estarem acontecendo no nosso corpo, no universo e assim por diante, no mundo subatômico, tá certo? Seguindo adiante, a última grandeza fundamental que nós temos é a massa. A massa também ela tem como unidade padrão no sistema internacional o quilograma, então foi necessário adotar o quilograma padrão, que por volta de 130 anos ele foi definido como uma massa de um cilindro de 4 centímetros centímetros cúbicos, né, de platina de irídio fabricada em Londres. E ele ficou guardado lá no museu, no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, na França, desde 1889. Só que recentemente, mais precisamente em 2018, devido à deterioração desse material, perdeu massa, foi pouca, né? Em termos, se você for pensar, quando você vai comprar um pão, quando você vai comprar carne, você vai comprar fruta, o quanto de massa esse corpo perdeu ao longo dos anos é muito pouco. Mas se você pensar em átomos, é como se fossem milhões, bilhões de átomos perdidos.
e para o estudo tão específico como esse faz diferença. Então, desde 2019, 20 de maio de 2019, foi adotada uma outra forma de definir o peso, o quilograma padrão, que foi através de uma balança de eletroímã, também chamada de balança de Kimball ou balança de Watt. Nós temos aqui um eletroímã, como vocês podem ver, é aparentemente uma balança de braços simples, onde de um lado você tem um eletroímã, em que ele gera uma força eletromagnética na tentativa de equilibrar um corpo que esteja suspenso na outra extremidade. Quando você determina uma determinada quantidade de energia disposta por esse eletroímã para equilibrar essa balança, você tem ali o quilograma padrão, tá? Então, o quilograma ele foi definido desta forma a partir de agora. E aí nós temos aqui os múltiplos e submúltiplos do grama, tá? O decagrama, que são 10 gramas, hectograma, quilograma, e aí depois vocês vão ver com calma essa tabelinha para utilizar nas transformações que nós vamos precisar, beleza? Para finalizar aqui o capítulo 1 do Halliday, nós temos um exemplo de grandeza que é derivada das grandezas fundamentais, que é a grandeza de massa específica, que ela também é útil para caracterizar como propriedade das substâncias dos corpos que nós vamos trabalhar a partir de agora. A massa específica, que é representada pela letra ρ, ela vai ser obtida pela razão entre a massa do corpo, do objeto que nós estamos trabalhando, da substância que está sendo trabalhada, pelo volume de substância que nós temos ali. Então, como a massa específica é massa dividido pelo volume, é a distribuição de massa daquele corpo, nós podemos comentar que a unidade da massa específica ela vai ser obtida pela relação entre a unidade de massa e a unidade de volume, onde no sistema internacional isso vai ser obtido pela unidade da massa no SI, que é o quilograma, dividido pela unidade do volume no SI, que é o metro cúbico. Então, no sistema internacional, a massa específica é obtida em quilograma por metro cúbico. Mas também existe uma outra relação que é bastante comum, que é o grama por centímetro cúbico. Então, muitas vezes, nós vamos precisar efetuar uma transformação entre o grama por centímetro cúbico e o quilograma por metro cúbico. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Basta você lembrar que 1 quilograma por metro cúbico corresponde a 1 quilograma são 1.000 gramas, 10 a terceira gramas, e 1 metro cúbico são quantos centímetros cúbicos? São 10 a sexta centímetros cúbicos. Lembrando que metro, decímetro, centímetro, todos elevado ao cubo, então do metro para o centímetro são 2 casas. Como está o cubo, cada casa corresponde a 3 zeros. Então 3, 6 zeros. Fazendo essa divisão, nós vamos ter aqui 1 sobre 10 a terceira gramas por centímetro cúbico. O que é que isso quer dizer? Que quando você for efetuar a conversão de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você vai utilizar o fator 10 a terceira. Do quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você divide por 10 a terceira. Do grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 10 a terceira. Ok? Então, esses são os fatores de conversão que nós utilizamos.